Agora eu vou falar com um cara que nunca fez gol na vida também. Ô, Grafite, como é que vai, Grafite? Nunca falei com você, não te conheço, Grafite. Fala, Milton. Bom dia, tudo bem, Milton? Como é que você tá? Estamos ainda tchan-tchando aqui, meio jururu, porque, entendeu? Mas eu quero dizer antes de mais nada. Tudo que você fez na vida, tudo que você fez na vida, você fez bem feito. Agora você virou um comentarista muito melhor que eu, muito melhor que o Neto. Parabéns. Ô, Milton, fala isso não, velho. Saudade sua do Neto. Nunca mais encontrei o Neto também. Falar com ele, falar que eu mandei um abração pra ele. Saudade sua, amigo. E o Paulo Nunes também tá muito bem, viu? Vocês fazem uma bela dupla. O Paulo, o Pedrinho, o pessoal aqui é... O Pedrinho trabalhou na Band, né? Trabalhou com você na Band, ou não? Trabalhou, gente. Depois do programa, no terceiro tempo, a gente ia jantar, mas o Pedrinho tem um defeito muito grave. Ele briga com todo mundo, ele é mal educado, ele só fala palavrão. Ele é ranzinza, o Pedrinho é ranzinza. O Pedrinho é igual o Edmundo, igual o Serlin Chubato, só briga. Pecado falar isso de um cara que é uma... Olha, ele e o Kaká, não sei quem é mais santo, viu, o meu caro Grafite? É verdade, o Pedrinho é corretíssimo. Ô, Grafite, deixa eu falar uma coisa pra você, antes de falar de um assunto que eu vou te fazer duas perguntas. Eu queria voltar àquela minha viagem que eu fiz para ver o Atlético Mineiro lá em Marrakech. A gente parou em Istambul, ficamos num hotel maravilhoso lá, e 2 dias depois fomos para Marrakech. E eu mexendo na televisão, eu gosto de fuçar, eu gosto de ouvir, de ver o povo do outro país, narração de jogo também. E tava passando um jogo lá no Oriente Médio, entendeu? Bem pra lá. E tava lá meu amigo Grafite, barbudo, jogando. Só que não tinha ninguém no campo. Me explica o que foi aquilo. Mas Milton, no começo quando eu cheguei nos Emirados Árabes, foi uma das coisas que eu sentia mais falta, era o torcedor no estádio. Realmente não tinha mesmo. Futebol lá não era como aqui no Brasil, né? Que os clubes dependem dos torcedores em estádio, fazer renda, é bem complicado. Teve uma época lá que dava um pessoal no estádio, mas era só no primeiro tempo, né? Eles sorteavam os carros no intervalo. Em vez de sortearem os carros no final do jogo, o público ficar até o final, eles sorteavam no intervalo. Quando nós voltávamos do intervalo, não tinha mais ninguém no estádio. É bem complicado lá. Você me contou isso da outra vez, e eu queria que você repetisse mesmo. Então enchia o estádio, o Maracanã deles lá, 200 mil pessoas, sorteavam 30, 40 automóveis, aí o povo ia embora. Então, o povo só sentado, segurando as bandeirinhas assim, eu falei, os torcedores apareceram da onde? E era uma determinada época, era entre novembro e fevereiro, que no final do ano eles fazem muitas dessas coisas lá, dão carro, sorteiam, promoção. E aí o pessoal sumia no segundo tempo. Eu falei, que estranho, velho. Tem que avisar eles que é 90 minutos, não são só 45, não. Aí o pessoal ia embora. E assim não dá certo. Agora, eu fiquei vendo o jogo lá, teu time contra alguém lá, fiquei vendo você, né? Porque eu entrevistei você 1 milhão de vezes na televisão e no rádio. Fiquei vendo você lá. Você tava barbudo, hein? Foi. Eu tava sem cabelo já, né, Milton? O cabelo começou a cair já na época do Brasil. E aí eu assumi a barba lá. Já que eu não tinha cabelo, eu assumi a barba. Hoje eu tô assim também, né? Só com a barba grande. O cabelo não cresce mais. Eu tô caminhando para isso também. Agora, Grafite, você sabe que eu tenho 3 filhos são paulinos e conheço milhões de são paulinos e tal. O pessoal mete o pau em você porque você fez aquele gol no Juventus, que o Corinthians ia cair. Onde se viu? Você tinha que ter chutado fora. O Corinthians cair é uma delícia, Grafite. Ô, Milton, esse dia eu fiz uma entrevista com o Luiz Fabiano, né? E com o Roger. E o Luiz falou que aquele dia também, se sobrasse para ele chutava pro gol. Eu falei, Luiz, não sei não se você chutava, porque a bola só sobrava para ele. Aquele dia que sobrou para mim, eu tive que chutar para dentro. Aí no mesmo dia, o Corinthians perde para Portuguesa no Portuguesa Santista no Morumbi. No Morumbi não, no Pacaembu. E aí eu sou ovacionado pela torcida do Corinthians. Mas é engraçado, Milton, quando eu viajo, né? Quando eu estava viajando antes da pandemia, ia sempre para São Paulo fazer jogos. E aí o corintiano me parava, tirava foto comigo, brincava, valeu pro salvar. O São Paulino parava, tirava foto comigo, me agradecia pelo que eu fiz pro São Paulo, mas sempre com a ressalva. A sua única falha foi ter salvo o Corinthians. Mas é normal isso daí já acostumou, eu carrego isso
desde 2005 e vai ser assim para sempre. O pessoal vai sempre lembrar. Ontem mesmo eu encontrei um São Paulino aqui, que eu passei na praia para pegar água de coco lá, um São Paulino parou, Grafite, o São Paulo melhorou, tal, e agora, será que vai ser campeão? Eu falei, melhorou. Ele falou, você só deu uma falha, salvou o Corinthians. Eu falei, pô, até aqui no Rio os caras lembram disso, mas é tranquilo, pô. Ô Grafite, mas eu lembro de você outras coisas, a tua humildade, a tua sinceridade, bondade, educação. Você me contou Obrigado. até que era santista quando era moleque, entendeu? Então, agora é o seguinte, mas que eu lembro mesmo de você, aquele gol de calcanhar lá na Alemanha, aquilo te levou pra Copa. Eita. Aquele gol, o Pelé não fez igual aquele, viu? É verdade, né, Milton? Aquele gol lá é marcante, né? Outro assunto, né? Que todo mundo para falar comigo, lembrar desse gol. E quase todos os dias eu recebo esses gols em redes sociais, assim, é marcante por tudo, né? O campeão alemão, artilheiro, contra o Bayern de Munique, o maior clube alemão, um dos maiores do mundo. É um gol que realmente aí faz parte da minha trajetória, esse gol contra o Bayern. Dia 4 de abril de 2009. Opa, você guardou até a data, tem que guardar mesmo. Foi 2 dias após o meu aniversário, né, Milton? Oh, que presentão que Deus te deu. Agora, Grafite, é o seguinte, o impressionante daquele gol, primeiro que você driblou uns 2, 3, 4 backs. Mas aí a bola estava longe do gol. Aí você mete de calcanhar, assim, na marca do pênalti, mais ou menos, no cantinho. O goleiro ficou desesperado. Falou, mas como é que pode? Será que esse cara é o Pelé? É filho do Pelé? Então, Milton, eu vejo esse gol hoje em dia, eu começo a lembrar dos detalhes. Quando eu recebo aquela bola do Edin, né, o Edin Tcheco, né, que jogava na parceria de ataque comigo, joga no Roma hoje, normalmente eu levaria aquela bola para a linha de fundo e cruzaria na marca do pênalti, entre o pênalti e o segundo pau, que ele sempre ia por ali. Ele fingia que vinha no primeiro e fazia um movimento no segundo. Nós já tínhamos feito essa jogada algumas vezes, já tinha resultado em gols. Só que aquele dia, os 2 zagueiros do Bahia que estavam me marcando, em vez deles fecharem o meio e darem o fundo para mim do campo, que normalmente o zagueiro faz, eles fecharam o fundo e deixou ir pelo meio. E eu fui levando. E quando eu entrei na área, eu passei pelos 2. Eu adiantei um pouco a bola, o Heisler, acho que era o goleiro, o Heisler saiu. Eu consegui tirar dele e a bola saiu um pouco. E quando eu tiro dele, eu vejo o Edin sozinho no segundo pau, né? Eu ia tocar a bola para ele, só que quando eu tiro do goleiro, ela fica certinho, no meio da perna, assim, para fazer o movimento de calcanhar. Aí eu falei, vou tentar o grande lance. E acabei fazendo ali, e o calcanhar saiu fraco ainda, não saiu forte. Talvez se saísse forte, a bola não entrava, né? Não entraria, né? E aí ela entrou bem devagar, passou por cima do pé do Breno, né? Que o Breno, na época, em São Paulo, era zagueiro do Bahia. O outro zagueiro que eu tinha driblado veio correndo. E como ela foi muito devagar, ele passou da bola e a bola passou por trás dele e acabou entrando bem devagarzinho. Foi um lance sensacional, assim, muito detalhista. É claro que o detalhe é teu, né? Você que fez o gol, mas a gente vendo na televisão, eu decorei aquilo lá como todo mundo. E a próxima pergunta que eu ia fazer era essa. Você lembra que a bola foi chorando? Quer dizer, e o goleiro desesperado, os back olhando, esse cara veio de Marte, veio da Lua, não é possível. E foi uma tortura chinesa. A bola foi tu que entrou. Foi muito devagar, eu parado assim, eu fiz o lance parado, fiquei olhando de costas assim, olhando assim, não cheguei nem a virar, só olhando assim, querendo correr para comemorar, e ela indo bem devagar. Aí quando ela bateu na rede lateral, que o outro zagueiro deu o carrinho para tentar tirar, aí eu fui comemorar. Aquele jogo foi sensacional, aquele jogo foi 5-1 para nós. Aquele dia nós assumimos a liderança do campeonato e a partir dali fomos campeões. Eu assumi a condição de artilheiro e terminei como artilheiro também. É um jogo super especial, um gol super especial, uma data muito especial que até hoje é lembrada por mim, por torcedores do Wolfsburgo, por torcedores do mundo afora. Eu entrevistei você muito no rádio, na televisão, fizemos uns 12 programas, acredito, né? Até na época do Serginho, que morreu, o coitado, caiu morto no teu pé, né? Entendeu? Bateu na minha perna, né? As coisas são marcantes na carreira ali, né, Milton? Aquele dia lá, aquela quarta-feira à noite no Morumbi também, né? Teve o caso de sábado também. Teve lesão. Muitas histórias aí em São Paulo, viu, Milton? Eu lembro domingos à noite, quando eu ia no seu programa, a gente ficava na resenha lá, às vezes ia eu, às vezes ia o Fabão, às vezes ia o Souza.
época boa do futebol, né? A gente poderia reviver esse começo dos anos 2000 novamente do futebol, que a gente não tem essa interação com os jogadores igual a gente tinha antigamente, né? A imprensa, os torcedores acompanhar os programas. Hoje está mais uma coisa mais... muita mesa redonda, não tem mais aquele bate-papo, aquela resenha que tinha antes, né, Milton? Então, e outro dia não, faz alguns meses eu quase encontrei com você. O pessoal da Globo colocou você num flat que eu tenho lá na Alameda Campinas. Eu cheguei, eles falaram assim, ó, sabe quem saiu daqui agora? Foi o Grafite. Pô, cerca ele verdade, aí no... Foi verdade, isso mesmo. Você já tinha ido embora. Eu queria te dar um abraço. Agora, eu acompanhei você no começo, porque você sempre foi um cara muito assim, não era travado, mas você é um cara muito educado, estava conhecendo televisão na época, quando você estava indo as primeiras vezes e tal. Agora, hoje eu vejo você na televisão, porque eu corujo tudo, entendeu? E aí, você tá muito bem. Você começou com nota 2, hoje você tá com nota 8. E aquele mala daquele Roger, o Roger ficou bom também. O Roger falava pra mim assim, ó, falou no avião pra mim, ó, o programa teu lá até é bom, mas é o seguinte, você não entende nada de futebol, você nunca jogou nada. E o doutor, então? Ele tinha bronca do doutor Osmar. O doutor não sabe nada. Olha, quer dizer, ele falava que o doutor Osmar conhecia, eu só sei quando a bola entra. Mas o Roger é muito engraçado, eu chamava ele de Roger Galisteu. Por que será, né? Ele foi casado com a Galisteu, né? É verdade. Então, mas a verdade... programa, você tinha aquele à noite no domingo e tinha que era todo dia na hora do almoço. Tinha tinha o Morsa, né? O Morsa, tinha o... Morsa. Cacá Rossetti. Godoy. Eu tenho saudade do Godoy, sabe por quê? O Godoy é um cara especial na minha vida. Acho que eu não cheguei a jogar com o Godoy apitando. Mas o Godoy foi quando eu ganhei a bola de prata em 2003 pelo Goiás, foi o Godoy que falou meu nome. E o Godoy, toda vez que eu vejo ele, eu lembro dele, eu tenho um carinho super especial por ele, aquela característica dele de ser um cara polêmico. Eu tenho uma saudade dessa época, do Morsa, do Godoy, do... Como é que é o nome do outro lá que fazia também? Cacá Rossetti, Eduardo Sarroia, Renata Fã. Também, Renata. Rapaz, tempos bons esse daí, viu? Você falou de Goiás, o Fabão, porque eu falava Renata Love Fan, Renata Love Fan, aí eu falava isso. Fabão Love Fan, Fabão Love... Aí um dia o Fabão veio no programa. Cara, ele acreditou que ela estava apaixonada mesmo por ele. E quero tirar foto com ela. E ele ficou na coxia lá esperando, porque eram 8, 10 jogadores, havia revezamento. Isso. E ele ficou vendo uma televisão atrás, atrás do cenário. E quando a Renata aparecia, ele abraçava a televisão lá e beijava a televisão. Entendeu? Depois você foi lá e deu um beijo nela mesmo, quer dizer, no rosto, quando ele foi participar do programa, ganhou cooler da Brahma e tal. Lá você deve ter ganho cooler da Brahma também, né? Ganhei cooler, lógico. Então... Tempos bons, Milton. E hoje é difícil, né? Reunir. Eu lembro uma vez que eu tinha 6 jogadores. Jogadores do São Paulo, tinha jogador do Corinthians, do Palmeiras, você conseguia reunir todos os jogadores ali no programa só, era uma época muito... E a discussão era boa, o bate-papo era legal, pô. Sim, o Godoy fazia encrenca, o Neto foi lançado lá também, o Godoy foi candidato a vereador lá em São José do Rio Preto, a terra dele, mas não se elegeu, não. Entendeu? Agora, também, na Bandeirantes, no Super Técnico, o projeto Band de Tráfico pagava $2.000 em reais, mas $2.000 para cada técnico. E lá no terceiro tempo era R$2.000. Então o Neto ligava para mim, pô, eu tô. Vampeta também. Eu preciso desses doisão aí. O Neto tava na pior. E ele é muito grato, ele sempre lembra disso. Teve um dia que eu tirei o Kaká, dispensamos a produção sábado pro Neto vindo no domingo. O Neto é muito grato, e ele é teu fã também, viu? O Netão é gente boa, que estou sempre acompanhando ele também, as resenhas dele. Ele e o Vitão lá do Baita Amigos, o Veloso também. O Veloso também desenrolou como comentarista, né Milton? Como é Até que é? Com cabelo, Veloso. É o Veloso, não, mas cabelo igual do Mauro Betti, falso. Você fez gol nele? Todo mundo fez gol no Veloso. Você fez mais no Ronaldo Chorão? Rapaz, eu no Veloso, acho que eu joguei contra o Veloso ele no Atlético, eu não lembro. Eu não sei se eu cheguei. Acho que eu não cheguei a jogar contra o Veloso, não, nem contra o Ronaldo.
que na época do Corinthians já era Fábio Costa, já o goleiro, na época do São Paulo que eu jogava. E você nessa andança toda no futebol, caiu em Recife, se apaixonou, casou e viajou com ela pro mundo inteiro aí na Timaiada e com os filhos. É verdade. Nós estamos aqui no Rio agora. Faz 2 anos que estamos aqui no Rio aqui. Minhas coisas estão tudo lá em Recife. Já pedi. Estou vendo com o pessoal da Globo. Me deixa voltar para Recife. Ficar vindo pro Rio de vez em quando, mas eles não deixam não. Eu estou por aqui no Rio já fazem 2 anos já. Mas eu sinto muita falta de Recife, meu amigo. Recife é bom demais. Você fala pro Roger na próxima, ou hoje ou amanhã, não sei. Milton Neves falou que você não entende nada, que você comenta mal pra burro. Eu fiz a semana passada com ele na Globo, o jogo do Vasco, né? Vasco e a Esporte Vasco. A gente ficou na resenha essa semana, encontrei ele no camarim também lá, que ele tava no Seleção. Roger, Pedrinho, Paulo, o pessoal é tudo gente boa, Júnior, pessoal, o Petkovic. Petkovic é modesto, mas ele é gente boa. Aquela vozinha fina dele, mas, pô, o cara falava Yugoslavo, pô, tá que falando português bem demais, né? Fala Yugoslavo ainda, é claro. Desenrola bem ele. Agora, deixa eu contar uma resenha que você vai espalhar sobre o Pedrinho. O Pedrinho me contou um dia na Band o seguinte, no ar, no terceiro tempo em rede nacional. O papo lá era quem jogou mais no Vasco, Edmundo ou Romário. Só nem me fala desses dois. Aí a gente pensou, nossa, ficou louco o Pedrinho, vai criticar alguém. Falamos, o que houve? Não, o que houve é o seguinte, eu vinha com a bola, eu era o armador. Era o armador, eu tô com a bola. Na esquerda tava o Edmundo pedindo a bola. No centro tava o Romário pedindo a bola. Aí eu passava pro Romário. Aí o Edmundo me xingava de tudo quanto é nome. Passa pra mim, não passa pra ele. Aí na próxima bola, ele inverteu, passou pro outro. Aí quem não recebeu a bola, seu burro, você tinha que passar pra mim. O Romário e o Edmundo queriam todas as bolas. Aí na terceira bola, ele veio e chutou pro gol, fora. Aí os dois xingaram ele. Rapaz, vai jogar com esses dois aí deve ser demais, né, Milton? Romário e Edmundo, os caras eram... Outro dia eu encontrei o Edmundo aqui, foi até essa pandemia no shopping aqui, dei um abraço nele, falei com ele. Edmundo era 97, o Edmundo jogou bola demais. Né? Maior jogador do mundo em 97. 97, eu nunca vi um jogador brasileiro jogar o que ele jogou em 97 num ano, igual ele teve aqui dentro do Brasil, e ser comparado a isso, a brigar pro melhor do mundo, viu? O Edmundo foi o animal. O Osmar Santos que o batizou assim. Só para praticamente encerrar, não tem mais 2 perguntas. Ele jogava tanta bola que, é claro que é chute, né? Porque só Deus que sabe. Mas o Edmundo estava escalado para a final de 98, porque teve aquele piripaque, o Ronaldo. E saiu, toda a imprensa que estava lá, recebeu lá oficialmente da FIFA a escalação, estava lá o Edmundo. E o Ronaldo não tinha condição de jogo. Igual o Cafu, meu vizinho, sempre fala. A escalação do Ronaldo, quer dizer, a gente tem que dar graças a Deus de ter o Ronaldo, mas daquele jeito, a gente viu ele morrendo. E ele foi pro hospital. E lá, e de repente, 10 minutos, 15 minutos antes de entrar, o Litoledo, irresponsável, não estou querendo dar de médico, não, todo mundo acha isso. E o Zagallo pipocou, até apertei o Zagallo no Supertec várias vezes, ele falou assim, aquele jeitinho dele, eu perdi com o Ronaldo e a vida continuou. Agora, se eu perco com o Edmundo, eu não entrava nunca mais no Brasil, deixando o Ronaldo na reserva ou não escalado, lá, nem entrando em campo, se o Lito Toledo autorizou. Mas ali, rapaz, eu tenho isso na cabeça. Se eu jogo o Edmundo, porque no futebol, Grafite, você ganha na condição física, técnica e psicológica. Os outros 10 jogadores brasileiros estavam apavorados, porque o cara estava morrendo lá pelas 2 da tarde, o jogo foi às 5, 6, sei lá, entendeu? Então, o Cafu fala, querido Marcos Evangelista de Moraes, tem um lance que aquele Petit, ele até fez o último gol, o Petit estava com a bola na ponta esquerda, e o Cafu tá olhando lá pro Ronaldo, que tinha caído num choque com o goleiro Barthez, o Careca. Ou seja, o time não jogou contra a França, eles jogaram preocupados com a morte em campo do Ronaldo. O Edmundo tinha que ter jogado aquele dia. É verdade, acho que o Edmundo deveria ter jogado também hoje, né, analisando dessa forma, mas eu vejo assim o lado do Zagallo também, né, isso aí dessa afirmação dele. Se eu perco a Copa do Mundo sem o Romário, ou sem o Ronaldo, como é que seria?
se todos soubessem a verdade no pós-jogo, né? Se o Brasil perde sem o Ronaldo com o Edmundo, poderia ser campeão com o Edmundo também, a história poderia ter sido outra. Isso aí que você está falando agora dos jogadores estarem preocupados com o Ronaldo também é uma questão que é muito levada em consideração, porque você não está concentrado no jogo, você está concentrado no bem-estar de um companheiro, que algumas horas atrás você viu ele quase vir a falecer, né? E ele está em campo, dividiu aquela bola com o Barthez, caiu. Eu entendo o lado do Zagallo, mas eu acho que deveria ter jogado o Edmundo também, né? Depois de tanto tempo a gente analisando, hoje falar é fácil, né? Mas imagine na hora da decisão ali de deixar o Ronaldo de fora, né? O peso que o Ronaldo tinha na época, mesmo o Edmundo estava jogando muita bola, mas o peso do Ronaldo em campo, para os franceses, é um medo muito maior do que o próprio o Edmundo em campo. Isso aí eu entendo o lado do Zagallo, mas teria que ser o Edmundo mesmo, não tem jeito não. Penúltima pergunta de Guilherme Herédia Simati, que achou o Grafite. Vamos lá, Milton. Primeiro, um prazer, né? Cresci vendo o Grafite jogar e jogou demais o Grafite. Obrigado, Guilherme. É um cara sensacional, inclusive sou amigo do Oswaldo Pascoal, da Fox, que teve um Grande papel Pascal. importante. Teve um papel importante, acho, na carreira do Grafite lá no Goiás, quando ele era gestor de futebol. Grafite, como é que você está vendo a fase do São Paulo nesse momento, né? O São Paulo que eliminou o Flamengo e você que tem uma história tão linda por lá. Rapaz, eu vejo com bons olhos e fico feliz da recuperação do Diniz, né? Da recuperação dos jogadores. Mesmo quando o Diniz vinha sendo contestado, eu sempre falava que a continuação tinha que ser, era o melhor caminho para o São Paulo melhorar. Acho que o São Paulo deu um passo importante quando ele manteve o Diniz da temporada passada para essa temporada, no comando técnico. Que um sistema de jogo diferente, ou qualquer coisa diferente que chega no futebol, precisa de tempo de adaptação, né? Precisa de tempo. E o Diniz, mesmo sem tendo esse tempo no São Paulo, ele foi contestado, ele aguentou a pressão, mas a gente via que tinha frutos bons ali. A revelação de jogadores foi muito importante, a gente vê que jogadores importantes passaram pelo São Paulo, não conseguiram se firmar, o próprio Pato, o Hernani voltou, não conseguiu se firmar, o Pablo chegou, hoje está conseguindo se recuperar novamente, está entrando, está marcando gols. Aí você acha um Brenner, tu traz um Luciano do Grêmio, que não vinha jogando, começa a fazer gols, tu descobre o Diego na zaga, um Léo Pelé o Léo como zagueiro. Acho que isso que é importante ressaltar, né? O trabalho que é feito na valorização desses jogadores e dá tempo ao tempo os jogadores assimilarem tudo que é feito no dia a dia. Eu conversava muito com os meninos do Atlético Paranaense, o Paulo André, o Thiago Heleno, os caras falavam, Grafite, eu achava que eu entendia de futebol, mas o Fernando Diniz trouxe coisas para nós aqui que a gente nem imaginava que existia no futebol, condições de sair do jogo normal que tem, né, do padrão normal do futebol. E o Pedrinho fala muito disso às vezes aqui na TV, sobre a gente cresceu, aprendeu na base, os jogadores a jogar de uma maneira. Aí, de repente, chega o Fernando Diniz com a filosofia totalmente diferente. Vou jogar com o goleiro. Aquele passe diagonal ali na frente da zaga. Não pode fazer o passe cruzado que alguém intercepta. Então, faz o passe pelo alto. Essas coisas são tudo coisas novas que antigamente era jargão no futebol. Não faz isso, passe cruzado, recuar para o goleiro em direção ao gol. O Diniz trouxe para o futebol e passar isso para os jogadores entenderem essa nova percepção, demanda tempo, né? E eu acho que agora os jogadores do São Paulo estão assimilando e o resultado está aparecendo. Como você está fluente, Grafite, parabéns. E o André Nathan Nussbacher está dizendo, Reinaldo, rei da entrevista, Grafite, essa boa, Grafite, ótimos rabiscos de entrevista também. E o Cláudio de Stefano, melhor dentista do mundo. Bom domingo, Milton. Programa cimatístico, histórias miltísticas. Grafite é bom mesmo. O Grafite, então é o seguinte, eu adoro apelido de jogador de futebol. Então, para fazer uma homenagem a um treinador que está sumido, eu queria explicar de novo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, quem é que botou apelido de Grafite no senhor? Estevão Soares, grande Estevão. Estevão era treinador da Ponte, eu estava no Campo Limpo Paulista em 2000, e nós fizemos um amistoso em Campo Limpo Paulista, e esses jogos assim a gente dava vida, né, Milton? Para procurar uma vaga, né? Eu lembro até hoje que o Ronaldão, na época, me jogou na pista de atletismo, falou para mim pro outro lado do campo, não ficar indo para cima dele. E logo depois acabou o campeonato da Paulista B1B, né, que era a quinta divisão na época, e o
o Estevão saiu da Ponte e assumiu o Matonense, né? E na época o Heleno ligou para ele, falando sobre mim, ele pediu para mim para Matão fazer um teste lá. Eu fiquei fazendo os testes lá, só que ele não sabia meu nome, né? E teve um dia lá no treinamento, eu tava atrás do gol aquecendo, ele me chamou, ele falou grafite, eu nem olhei. Aí o cara falou, ô Dina, acho que ele tá falando contigo, né? Que meu apelido na época, até hoje lá em Campo Limpo é Dina, né? De Edinaldo. Minha mãe me chama assim, meu irmão me chama assim. E aí eu cheguei, e quando ele chamou, posição tu joga? Eu falei, eu sou centroavante aí, qualquer posição no ataque eu jogo. Ele falou, eu falei, mas meu apelido não é grafite não, meu nome não é grafite não, professor. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, Edinaldo. Ele falou, você não tem apelido não? Eu falei, eu tenho Dina, né? Ele falou, Dina é meigo, hein? Vai vingar não. Aí ficou grafite, aí os caras já começaram grafite pra lá, o Gilson Batata, o Cris, o Paloma na época, começou a tirar onda, o Paloma falou, pô, lá em Natal tem uma banda de forró que chama Grafite, de brega, sei lá, tem uma banda em Natal mesmo com o nome Grafite. E aí ficou Grafite pra cá, pra lá, e quando você não gosta do apelido, pega. Aí quando eu passei no teste, fui aprovado, quando fui assinar com a Matonense, o Gali me deu a camisa 18 com o nome Grafite. Aí eu apelei com ele, falei, porra, Gali, porra, presidente, meu nome é Edinaldo, é Dina. Ele falou, não, grafite. Ele, daquele jeito, ele falou, grafite vai vingar. Grafite é um nome bom, vai vingar. Ele baixinho, com aquele bigodão, lembra do Gali? Lembro, o Gali lateral direito. E ele, o grafite vai vingar, e acabou ficando grafite. E aí, foi o Estevão Soares que me botou o apelido de grafite. Então, foi bom você lembrar do Estevão, levantei a bola para você cortar, e o Gali era o diretor, né, o presidente. Eu estou falando, tivemos um outro Gali, lateral direito, lá de Ribeirão Preto. Mas vamos à última pergunta. E outra, grafite é um nome que marcou. Só tem um grafite. Agora o cara chama Thiago não sei o quê, Felipe não sei o quê. Sabe, esses nomes não marca. O cara, enquanto não está jogando, tudo bem. Mas grafite. Olha, tinha um centroavante no Flamengo chamado Foguete. Ninguém esquece. Entendeu? Tem uns nomes marcantes no futebol. E grafite é espetacular. Última pergunta pro homem. Vamos lá, meu caro. Como é que você chama mesmo? Guilherme Simati, o nosso grafitinho. Vamos lá, Milton. Com o maior prazer do mundo. O grafite passou por um caso difícil envolvendo racismo, né? Ele até falou um pouquinho sobre aquele caso do De Sábato na Libertadores da América. E, se não me engano, isso foi em 2005. E, infelizmente, esse troço nojento que se chama racismo, ele acontece no Brasil, ele é uma realidade no Brasil. Houve algum tipo de avanço nessa luta contra o racismo de 2005 para cá, Grafite? Olha, o avanço teve, né? Eu acho que as redes sociais, Guilherme, ajuda bastante a divulgar os casos, né? Hoje nós temos muitas frentes, né? Muitas, não instituições, pessoas que lutam, né, no engajamento contra o racismo. O engajamento contra o racismo no Brasil hoje está muito grande, era para ser maior ainda, pelo tamanho do país, pela diversidade que a gente tem no nosso país, era para ser maior ainda. O esporte tinha que, algumas personalidades esportivas poderiam aderir de uma forma mais convicta, né? Assim como a gente vê os jogadores da NBA, da NFL, da MLB participando, né? Do caso George Floyd, Jake Blake. Nós tivemos um caso recente no Brasil agora, na quarta-feira à noite, né? Na quinta-feira à noite, lá em Porto Alegre, né? E é um caso... E aqui no Brasil a gente não tem o mesmo empenho, né? O mesmo engajamento igual os americanos têm, né? Que conseguem mobilizar bastante pessoas. Mesmo o Brasil sendo um país aí que a grande maioria da população é negra ou parda, a gente precisa de um engajamento maior, né? Mas precisa também, né, as pessoas que lutam nesse engajamento terem consciência, né? Às vezes o pessoal pergunta sempre para mim, por que os jogadores não se manifestam, essas coisas, Grafite? Eu entendo, porque às vezes o cara não tem conhecimento, né, daquilo, né? Não tem conhecimento, não tem conteúdo daquilo. O que é o racismo? Não é só o ato de cometer o racismo, né? Mas todo aquele racismo estrutural que em volta disso, né? É tipo um iceberg o racismo. No caso de racismo que aparece, aquela coisa, tipo um iceberg. O que está por baixo da água ali é muito maior. Então tem que ter um conhecimento maior por parte dos atletas, principalmente no futebol. A gente vê na NBA o conhecimento dos atletas, porque a NBA vai fazer o draft dos atletas nas universidades, né? Os jogadores estão estudando, eles têm conhecimento, eles têm conteúdo
para combater, para brigar, não, para protestar contra o sistema. Aqui no Brasil a gente não tem, a grande maioria dos jogadores de futebol vem de famílias humildes, alguns não têm a formação completa, né, o primeiro grau completo. Então é difícil a gente cobrar deles, eu entendo isso daí. Mas eu acho que tem que ser desde o começo da vida, né? A gente tem que passar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, o que é o racismo, procurar instruí-los para quando acontecer alguma coisa com eles, se vir a acontecer, eles saberem lutar, eles saberem protestar contra, porque é uma luta árdua ainda, uma luta desigual ainda, mas nós estamos crescendo, né? Nós estamos ganhando força, ganhando corpo, e eu tenho fé ainda que a gente vai conseguir erradicar não só do mundo do futebol, mas da nossa sociedade o racismo. Eu espero que um dia a gente possa falar que o racismo não exista mais, assim como o nosso vice-presidente deu a declaração essa semana que no Brasil não existe racismo, existe desigualdade. Lógico que existe racismo. O racismo não existe. Talvez não exista dentro da casa dele, no meio social dele, mas no nosso dia a dia, na nossa sociedade, existe a todo o tempo. Acho que esse tempo que nós estamos falando aqui, essa meia hora, já deve ter acontecido muitos casos por aí, Brasil afora. Acredito também. O Grafite é impressionante. Você virou bom em tudo. Você tá falando melhor do que jogava. Porque eu fui centroavante muito melhor que você, entendeu? Mas você até que não era ruim. Mas você de comentarista de assuntos fora do futebol, do racismo, você tá brilhante. Escuta, quantos grafitinhos você tem? 4. E tem algum que joga bola, não? Então, o pequenininho aqui tá com 5 anos, né? O menino que veio ele gosta de bola, tá sempre achando bola aqui dentro de casa. Vamos ver se ele vai levar jeito pra coisa, né? Tá novinho ainda, mas ele gosta. E como é que o neto da televisão da Alemanha falava grafite? Como é que o alemão fala grafite? Grafite! Eles não fizeram. Era difícil pra eles pronunciar grafite. Chamava de grafite. Aí eu peguei uma época, eu falei, por que vocês não falam grafa? Aí ficou grafa, aí grafa era mais fácil para eles, mas para eles pronunciarem grafite era muito difícil, assim como foi na Coreia do Sul também, né? Eles me chamavam de Batista, né, que era o meu sobrenome, porque eles não conseguiam falar nem Edinaldo, nem grafite. Mas como é que é grafite em alemão que o narrador falava? Grafite mesmo em alemão, Milton, quer dizer Bleibstmini, que é aquele pequenininho, né? O grafite mesmo de desenhar. Mas eles pronunciavam grafite. E quantas línguas você fala? Rapaz, eu desenrolo francês um pouco, falo inglês, alemão. Eu estou voltando a falar um pouco, que eu sou embaixador do Wolfsburgo, né? Eu virei embaixador do Wolfsburgo no começo do ano. Só que até agora, devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer as ações que estavam programadas, né, de viagens. A gente não conseguiu fazer. Aí eu estou retornando, ia começar a fazer um curso durante a pandemia, mas eu estou tentando readquirir o alemão, assim, voltar a falar alemão, que eu entendo quando me perguntam, mas quando eu vou responder, eu tenho que responder em inglês, que é muito difícil. Mas você fala 4, 5 idiomas, pior é aquele Denilson, não sei quem que levou aquela mala. Aquele Denilson não aprendeu a falar nem português, desde que nasceu em Diadema, viu, Grafite? Pior que rodou o mundo, né? Rodou o mundo. Ele jogou na Espanha, né? Jogou na Espanha, jogou na França e jogou no Vietnã. Inclusive, ele fez Bordeaux, né? Bordeaux, e ele jogou no Vietnã e deixou 3 Denilcinhos lá. A Xanga, a Jungongo, o Gunu. Fala isso não, mulher. É sério? Chegou uma notificação judicial aí do Sergei Koberbex, representando a família da namorada dele lá do Vietnã, querendo a metade da fortuna do neguinho. E ele tá fugindo do oficial de justiça, mas não adianta, eles vão pegar ele, viu, o meu caro Grafite? Outro dia, meu Deus do céu. Olha, outro dia no terceiro tempo, escuta essa, porque ele é professor de português do Neto, né? Então aí terminou o programa, falou, olha, que prazer tê-lo aqui de novo, o meu caro Denilson. Uma boa noite para você. Ele falou, boa noite, F-O-I, fui! Eu tô vendo teus números aqui no São Paulo, são impressionantes. Estou vendo aqui Denilson de Oliveira, maior cobrador de lateral, 9.213.
Escanteio, maior batedor de escanteio, 913. Abraçador de jogador, primeiro lugar, Denilson. Abraçou o Raí, abraçou o Dodô 198 vezes. Ele sempre foi batedor de lateral, de corne e de jogador. Abraçador de jogador. Gol ele nunca fez um gol de falta na vida. Ai, meu Deus do céu, que resenha, viu? Ele é meu inimigo, briguei com ele, eu não falo mais com ele. Inclusive ele mora no fundo da horta da minha casa aqui, e ele, de vez em quando ele pula o muro, vai lá na minha adega roubar vinho. Ele não tem jeito, esse menino. Eu vou dar um jeito de mandar ele embora da Bandeirante. Ô, Grafite, o cara virou uma das maiores atrações esportivas da televisão brasileira. Você tá lá no Sistema Globo, que é muito forte, a nossa co-irmã, mas o Denilson hoje é o mais querido do Brasil. Não, o Denilson é gente boa demais, simpático. Eu vejo ele nos comerciais dele, rapaz. Ele tá fazendo até... Ele faz merchan. Tudo, Denilson. Faz merchan. Eu que ensinei. Eu ensinei ele. Tá vendo? Eu queria falar mal dele, mas não consigo. Ô Grafite, um abraço. Valeu, Milton, um abraço, fica bem aí, abraço no Guilherme, um abraço a todos aí, os nossos queridos ouvintes aí, fica bem, Milton, tudo na vida passa, irmão, sabe que eu te mandei uma mensagem aí naquela época lá, mas fica tranquilo, tá de boa, tamo junto aí, viu, dá uma abraço na família, nos seus filhos aí, irmão. Em cima disso, o Zé Roberto, querido Zé Roberto, teu amigo, veio aqui em casa também. Deus te pague pra você, Grafite, adoro você e faz tempo. Muito obrigado. Milton. Abraço, fica bem.